Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a cobertura da mídia nas manifestações com o pesquisador e escritor Vito Gianotti. Vito, você falou há pouco aí, fez uma menção à questão do funcionamento da mídia até como uma espécie de comitê central de um partido político. Bom, o jornalista Paulo Henrique Amorim, ex-Globo, afirma que a mídia funciona no Brasil exatamente como você mencionou, como um partido político que representa interesses bem claros, bem definidos aí de uma classe. Eu te pergunto, você concorda? E se concorda, em que aspectos os meios de comunicação se parecem mesmo com um partido? Veja só, eu entendo partido no sentido de um organizador da vontade coletiva, das ideias coletivas, da mentalidade geral. O partido, para mim, é um formador de opinião, o verdadeiro partido. Tem um programa político, uma visão política, uma visão de sociedade. Quando a gente fala política, já tem uma versão na sociedade devido à politicagem que tem por aí. Não, um programa de sociedade, uma visão de mundo. O partido deveria ter, ou deve ter, ou já teve, ou há os que têm uma visão de mundo. Mas essa visão de mundo tem que ser veiculada, tem que ser divulgada para conquistar milhares, milhões de pessoas. O que é um partido? É aquele instrumento ideológico de formação política que divulga uma visão de mundo, valores. E a mídia, hoje, é o grande instrumento para divulgar esses valores, porque ela tem na mão, ao mesmo tempo que ela pode pensar, não são cada jornalista que manda, o jornalista pequeno, dentro de uma redação, dentro de um jornal, uma revista, uma televisão, não manda nada. Quem manda são os chefões. É o dono e os 2, 3, 4, 5 chefes de confiança total, absoluta. Eles têm uma visão de mundo. São valores, propostas políticas, concretamente. E eles divulgam o tempo todo, elaboram junto com o bloco hegemônico da sociedade. O bloco hegemônico não é a mídia é o alto-falante do bloco hegemônico, é o partido que veicula, mas na verdade onde estão formulados os projetos políticos é um bloco de classes sociais com um projeto. Qual é o projeto básico hoje em dia da mídia empresarial comercial, da direita conservadora no país? É a visão de manter a sociedade como está ótima. Por isso, quando durante essa crise, essa jornada de junho, começou a apareceu na boca até da presidenta a proposta de constituinte, a proposta de plebiscito, a consulta, etc. Imediatamente a mídia disse, não quer, claro que não quer, está ótimo do jeito que está maravilhoso, está divino, a sociedade do jeito que está, para ela está ótimo. Mas a discussão está entre plebiscito e referendo, basicamente? Essa aqui é secundária, está em fazer mudanças constitucionais e institucionais na sociedade, mudança que muda a correlação de forças. Nessas mudanças, o que interessa é não permitir que a classe de baixo, a imensa maioria, os 90% da população, passe a ter mais poder. Então, seja plebiscito, seja referendo, seja constituinte, é não. A menos que a mídia veja a maneira de poder controlar isso. Se ela vê a maneira de controlar, amanhã vai mudar de discurso. Não tem nenhum problema mudar de discurso para a mídia. Ela muda conforme as necessidades globais políticas dela. Então, na verdade, o verdadeiro partido da burguesia, podemos dizer, é a mídia. Eles que determinam, junto com o bloco hegemônico de classe, que está por trás disso, que determinam os rumos do país, a propaganda, e a mídia é ela que fala, que divulga e que vai tentar conquistar a cabeça de todo mundo. Não é automático também, não. Então, partido no sentido de divulgador, não é divulgador de ideia, esse é o segundo momento, de criador de ideia, de organizador de ideia, depois divulgador e de formador e de dar direção à sociedade. Dar direção. Hoje vai se lembrar, unicamente tem que falar da corrupção. Punição aos corruptos, cadeia para os corruptos, prisão perpétua, não sei o quê, redução da idade penal. Pega a redução da idade penal, pega a pena de morte.
A mídia está vendo uma campanha diária, de manhã, de tarde, de noite. Cada programa policial que tem em rádio, televisão, defende a redução da idade penal. E a população é vítima desse ataque e tu vê depois as estatísticas, 93% em São Paulo, 90% não sei aonde, 95% não sei aonde. Quer dizer, então a mídia realmente age como um verdadeiro partido político. Qual é o contraponto a isso? Quem tem outro projeto tem que ter a sua mídia. Sem uma mídia à altura de disputar as propostas, as visões de mundo, os valores de mundo, sem ter uma proposta alternativa para disputa que se contrapõe e que procura construir outra visão, continuará sempre a sociedade que está conservadora, é o conservadorismo. Conservar que está ótimo. Para os 5%, os 10% da sociedade brasileira, o Brasil está divino, maravilhoso, excelente. Tem que mudar nada. Os que querem mudar qualquer coisa, tem que calar a boca deles. Desmoralizar, desvalorizar, tal, e pronto. Muito bem, Vitor. No início das manifestações, até houve alguns carros de várias redes de televisão que acabaram sendo incendiados. E isso, diga-se de passagem, foi noticiado até com uma certa timidez. As redes passaram a usar a expressão manifestação pacífica, como nós já vimos, e a referir-se àquela minoria de vândalos, que também foi um termo adotado aí por todas as redes, repetido, né? Esse pessoal que é considerado o pessoal que está fazendo uma agitação desproporcional e destruindo patrimônio público e privado, então foi catalogado como vândalos. E isso até parece algo mais ou menos orquestrado, porque foi adotado por todos. Bom, se houve uma orquestração, um acordo entre esses grandes órgãos de comunicação, qual é que teria sido exatamente esse objetivo? Separar a massa pacífica daquele grupo de vândalos e aí rotular esse grupo como sendo responsável pela desordem, mas ao mesmo tempo legitimando e validando a manifestação da massa. Acho que nós temos que pensar um pouquinho, não é tão fácil. Durante 20 anos, a esquerda, nós de esquerda, gritamos, procuramos gritar e fazer o povo gritar, o povo não é bobo fora da Rede Globo. Isso foi na década de 80, comecinho de 90 tal. Depois esquecemos. E a massa não estava mais tão animada com esse grito. A coisa mudou. Teve duas componentes. Uma pequena, que fomos nós de esquerda com a campanha pela democratização da mídia, de mostrar realmente qual é a distribuição das televisões absolutamente desproporcional e injusta que existe hoje no país, com as concessões públicas de televisão e rádio, que não são nada de público, são absolutamente propriedade privada, doações, e eu digo que são que nem as terras que eram doadas aos donatários, sabe? Em 1500, 1600, na nossa história. Quer dizer, são doações que são feitas a uma família, outra. Tem nada de democrático. Ok, nós tentamos falar isso numa campanha de democratização da mídia, mas eu acho que a influência da nossa campanha de esquerda muito pequena. Muito, mas ajudou um pouquinho, muito pouco. A mim interessa a nossa briga. A nossa briga é pela democratização efetiva das comunicações, por novas concessões de rádio e televisão, concessões públicas. Hoje em dia nós estamos lutando, nós quem? Um movimento pela democratização da mídia desse tamanho, mas está começando a avançar, tem um abaixo-assinado rolando. Vamos ver se se consegue uma nova consciência para entender esses fenômenos, inclusive desse incêndio desses carros, que tem uma componente menor, que é uma certa consciência de, efetivamente, que a mídia, especificamente, aquelas redes, manipulam totalmente a opinião pública, mas tem muito também do atraso realmente religioso, do atraso eu diria, fundamentalista, de vamos combater nossos inimigos, são os satanás que está aí e tal. Muito bem, Vitor, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.